Boa tarde a todas e todos. Eu sou o Diego, eu trabalho na assessoria do Comitê Gestor da Internet e eu fui convidado pelo pessoal do IRIS, que é o proponente desse workshop, para fazer a moderação dessa sessão que lida com um tema que é muito caro, não só para mim pessoalmente, mas para o próprio CGI, que é o tema que lida com a interface entre internet e jurisdição. Internet, essa rede megalomaníaca que toca todos os pontos do planeta hoje, praticamente. Metade da população do planeta está incorporada a esse sistema, que tem uma característica essencial de vinculação da sua infraestrutura e de seus usuários às jurisdições soberanas, essa coisa do século XVII, de estruturação do mundo moderno que a gente vive, tensionando com a natureza dos fluxos que ela habilita, a transnacionalidade de todos os fluxos que circulam pela rede. E para isso, o pessoal do IRIS, na pessoa da Luísa e da equipe que trabalha com a Luísa, a soberana do IRIS, eles propuseram essa mesa que está composta pela Fernanda, eu ia chamar de doutora Fernanda, mas o Fórum da Internet no Brasil ia ser um espaço informal, então pela Fernanda Teixeira. Ela é do Ministério Público Federal, ela coordena o grupo de combate a ilícitos, crimes cibernéticos na PGR de São Paulo. A gente tem a Jaque Abreu, que trabalha no escritório Barroso, Fonteles, etc., para fins de economia, eu não vou citar tudo. A Luísa, também, que é do IRIS, e o Bruno, que é também da Procuradoria da República e é acadêmico da UNB. Vou simplificar o nome de todos eles, o currículo estendido está no site do Fórum da Internet. Vocês podem procurá-los no Orkut, no Facebook, no Twitter, essas redes sociais todas. E eu esqueci de falar do Vitor também, que é da equipe do IRIS e que vai ser o nosso relator para essa sessão. Sem demorar mais e depois, eventualmente, a gente conversa no diálogo, eu posso ter alguma opinião furada para dar a respeito das coisas que a gente vai conversar, eu vou passar de pronto a palavra para a Luísa, para que a gente comece a introduzir esse workshop que lida com um pedaço de legislação dos Estados Unidos, que tem uma grande influência para as dinâmicas com as quais a gente tem percebido esse fenômeno internet e jurisdição. Obrigada, Diego, pela introdução. Gostaria também de agradecer a todas e todos que estão aqui, as pessoas que atenderam o nosso chamado aí para discutir um tema que é espinhoso, né, internet e jurisdição, pelos motivos que o Diego apontou agora na introdução e também por tudo que a gente vai discutir aqui. A gente propôs, né, esse painel, que é justamente um recorte desse grande tema da internet e de como os estados lidam com o seu poder nesse âmbito. Como o Diego disse, eu sou diretora do IRIS. O IRIS é um instituto independente de pesquisa, né, que desenvolve estudos nas linhas de direito internacional, jurisdição, internet, cooperação internacional. Vou falar um pouco dos nossos produtos de pesquisa que se relacionam com o tema desse painel, e desde já fica o convite, todos os nossos livros e papers são de acesso gratuito. E também gostaria de dizer que esse painel é literalmente um painel pré-IGF, porque o mesmo tema vai ser debatido lá. O IRIS, em parceria com o CGI, e aí eu agradeço à Natália e ao Diego pelos esforços, né, para que essa discussão chegasse ao seu nível global. A gente conseguiu propor um workshop exatamente que debate o Cloud Act e as suas possíveis, enfim, perspectivas para o Sul Global, as suas possíveis consequências. Então, só para dizer que a gente vai estar lá levando essas discussões na semana que vem no Fórum da Internet, o Fórum Global, que acontece em Paris esse ano. Bom, dito isso, que essa não é uma preocupação só do Brasil, ou, pelo contrário, né, é uma preocupação global, eu gostaria de contextualizar um pouco o título, né, por que a gente propôs o painel com esse título, com esse recorte. Bom, a gente tem esse grande guarda-chuva, que é o tema da internet e jurisdição. Basicamente, a jurisdição se refere ao exercício do poder estatal,
né, quando o Estado aplica a sua lei na sua dimensão de jurisdição prescritiva, quando os tribunais de um determinado Estado têm competência para adjudicarem um conflito, né, na sua perspectiva da jurisdição adjudicatória. Então, existe um conflito transnacional que tem pontos em diferentes, né, pontos de contato com diferentes Estados, e aí alguns, ou em casos de conflito negativo, nenhum Estado tem competência sobre aquele determinado litígio e vai resolvê-lo. E tem uma dimensão que a gente chama de enforcement, numa tradução meio forçada, seria uma jurisdição executória, né? Aquela de executar as decisões. Então, não basta aplicar a lei, não basta ter uma decisão, é também preciso executá-la, né? Transformá-la para o plano da vida, para quem não é do direito, né? O enforcement é essa observância, essa execução. E aí a gente vem com uma realidade que é: os Estados eles foram formados com base na territorialidade, o que o Diego já falou num contexto lá do século XVII, em que foram definidas fronteiras nacionais. E o exercício do poder estatal é baseado num conceito que hoje, né, a gente tem batido muito cabeça sobre ele, que é a soberania. Então, os Estados, de forma tradicional, eles se organizam com base na territorialidade. Então, a sua lei é aplicável dentro do seu território. Os tribunais eles têm pontos de conexão, né? Os litígios, pontos de conexão que são territoriais. Então, se o imóvel está naquele determinado Estado, se o ato acontece naquele determinado Estado. Quando a gente pega os critérios de conexão com determinado Estado, eles são basicamente territoriais. E nós vamos ter um fenômeno que é global, que é a internet, que, por sua própria natureza, desafia essa territorialidade, né? Quando a gente está falando, as primeiras, ou as mais iniciais percepções sobre a internet, a gente sempre fala, é aquela tecnologia sem fronteiras, até aquela tecnologia que desconhece limites geográficos. Ainda que o pessoal da técnica comece a rir da gente e falar, gente, tem um tanto de cabos e servidores espalhados pelo mundo, não é uma nuvem. Realmente não é uma nuvem, mas esses cabos, esses servidores e toda essa estrutura está acompanhada dessa dinâmica que transcende fronteiras. E aí a gente tem o projeto Internet de Jurisdição, que são as grandes referências que estudam essas questões que a gente vai trazer aqui, fala de uma corrida dos Estados para terem leis sobre essa tecnologia que é global. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos que tocam em determinadas dimensões dessa jurisdição. A gente vai ter lá o Marco Civil da Internet no Brasil, que define a aplicação da lei brasileira. E aí, percebam, a gente está falando de jurisdição prescritiva, aplicação da lei, mas não trata exatamente da competência dos tribunais e nem dá critérios de execução dessas sentenças. A gente vai ter uma que ficou super falada esse ano, porque entrou em vigor a GDPR, que também tem critérios territoriais e extraterritoriais de aplicação. E agora, o que a gente vai discutir nesse painel é o Cloud Act, que trata, né, da eficácia das decisões dos tribunais americanos sobre empresas com sede nos Estados Unidos. Isso para trazer 3 panoramas que são os marcantes aqui para a gente discutir. Embora tenham, evidentemente, outros, e a gente acabe enfrentando nessa corrida armamentista, né, o Legal Arms Race lá do pessoal do Internet Jurisdiction, nessa corrida para ter lei sobre a internet, a gente acaba entrando, na verdade, em um contexto de conflitos de lei muito mais complicado. O IRIS, como eu disse, eu ia falar um pouco dessas produções do IRIS, a gente produziu um paper, né, que é o resultado da nossa colaboração para a Ação Direta de Constitucionalidade 51. Esse paper trata de sigilo online, investigação criminal e cooperação internacional, que também é o objeto dessa ADC, que está lá para ser decidida no Supremo Tribunal Federal, que trata justamente da necessidade da aplicação de EMILATs, que são estruturas de cooperação bilateral, para
a obtenção de conteúdo telemático, né, de comunicações. E aí eu gostaria de fazer alguns apontamentos aqui. Essas discussões elas estão na dimensão do enforcement. Se a gente voltar lá para aquelas dimensões da jurisdição, a gente está falando de como as decisões vão ter eficácia para que determinado conteúdo de telecomunicações seja entregue, né, para a autoridade de um país diferente. A gente não está falando, então, de metadados, logs, portas lógicas, que foi uma discussão que a gente teve mais cedo, mas aqui a gente está falando de conteúdos de telecomunicações, e esse também é o objeto do estudo que vocês podem ter acesso livremente aí. E aí a gente tem os desafios enfrentados pelo Brasil e pelo resto do mundo sobre a cooperação internacional e internet. Por quê? Hoje, né, no contexto atual, o que a gente tem para conseguir esses conteúdos de comunicação são as vias de cooperação internacional, que se inserem num regime global. Né? Existem demandas de diferentes países, a internet é essa tecnologia global, então diferentes países precisam de conteúdo de telecomunicações para investigações criminais, ou, enfim, diferentes países têm conexão em casos envolvendo a internet. E aí a gente acaba vivendo um cenário de compartilhamento de jurisdições, em que essas relações transnacionais, esses pontos de contatos com mais de um país, são cada vez mais frequentes. E aí a gente também se encontra num contexto em que a cooperação internacional se relaciona à não interferência de um Estado em outro, em um contexto de igualdade entre os Estados. Especificamente no ordenamento brasileiro, a cooperação internacional vai ter previsão constitucional, lá no seu artigo 4º. Os tratados internacionais eles são incorporados e fazem parte do ordenamento brasileiro. E isso fica evidente no Código de Processo Civil e no Marco Civil da Internet, que remetem à observância de tratados internacionais dos quais o Brasil faça parte ou com os quais o Brasil tenha se comprometido. Esse é o panorama da cooperação. No entanto, a gente percebe que existe uma demanda por modernização desses mecanismos, né? Seja por tempo e eficiência dos atuais arranjos que existem, seja porque o volume de atos ilícitos por meio da internet é crescente, assim como o uso da tecnologia, né? Existem essas externalidades no uso da tecnologia. A luz já ficou amarela para mim. E hoje o principal contexto, o principal critério que a gente usa é o da sede da empresa para a execução das decisões. Então, na prática, a autoridade brasileira ela precisa pedir, por exemplo, que a ordem seja executada na sede das empresas estrangeiras que aqui coletam dados, enfim, e que prestam serviços. E aí tem que passar por um processo de cooperação internacional que é moroso e vem sido questionado. Dentro desses questionamentos, a gente passa para os novos arranjos, né? O que a gente tem no futuro da cooperação internacional? O que significa para a internet e jurisdição, no sentido de exercício do poder do Estado, para investigações criminais, para combate a ilícitos, etc. Ilícitos penais, também cíveis, enfim. A gente tem estudado alguns desses critérios, né, alguns desses esforços de reforma das estruturas institucionais que envolvem internet e jurisdição. Alguns pesquisadores têm levantado outros critérios, né, então, que as decisões elas também sejam executáveis no país da sede do provedor, seja da aplicação, ou que elas sejam executáveis no local do armazenamento do dado, né, ao invés de você pedir um pedido de cooperação para a sede da empresa, você pede para onde o dado está armazenado. Isso também pode ser problemático, porque os dados eles podem transitar numa velocidade muito maior do que os pedidos de cooperação chegam. E outro critério que tem se desenvolvido principalmente na União Europeia, a Bélgica tem tido alguns casos do critério ser o local onde a atividade econômica é exercida. Então, esse seria o critério, o ponto de conexão com a atuação do Estado e aquela determinada aplicação da internet. Esses critérios novos levam também a arranjos novos, daí vai ficar a provocação, né, para a gente pensar nesse painel, que são o Cloud Act nos Estados Unidos, né, um desenho que se desenvolveu de forma unilateral, né, os Estados Unidos então propõem esse arranjo para o resto do mundo, e a União Europeia também tem pensado algumas reformas, seja por meio da atuação do judiciário, como é o caso da Bélgica que eu já falei,
ou por meio de reformas legislativas e novos acordos com diferentes países. Para falar bem rápido e não estourar o tempo, a observação que a gente fez, e foi o que o Iris fez, né, também na sua colaboração, né, para essa questão que está acontecendo no Brasil também. Então, não é porque o Cloud Act é americano, por que vocês estão pensando na lei americana, né? A gente está falando de problemas que são enfrentados também no Brasil. E aí, o que a gente pede, né, o que a gente chama a atenção é que esses novos arranjos eles devem considerar os direitos dos usuários, principalmente no que tange à privacidade, à segurança, à proteção dos dados e à legalidade, né, porque para que sejam observados as garantias do devido processo transnacional, por exemplo, sobretudo no que tange à colheita de provas e ao processo, seja ele penal ou civil, enfim. Os compromissos internacionais, porque a gente vive num contexto de recompreensão da soberania, esse conceito que a gente vai falar aqui também, que é tão problemático, né? A internet realmente modificou as formas como não só as pessoas, mas também os estados se relacionam, e a gente parte de um contexto de compartilhamento de jurisdição, e não de separação ou isolamento, que é algo que nos preocupa enquanto sociedade civil, né? Que é aqui o chapéu que eu estou vestindo hoje, não seja algo unilateral, mas que seja feito num sistema que é global, enfim. E que também considere a governança global em razão da natureza transnacional da internet e em razão das suas peculiaridades no que tange principalmente aos diferentes atores que devem ser envolvidos nessas discussões, né, e não apenas os estados, nesse modelo de governança que é o que ficou definido para a internet. E a gente está tendo um super intensivo aqui de governança da internet, começando pela composição dos painéis, enfim, que também tem que ser replicado nessas discussões. Bom, prometi não estourar, corri até, mas essas são as considerações iniciais. Acho que a gente tem muito o que discutir ainda. Fica o meu contato, o contato do Iris, e a gente está à disposição. Obrigada. Eu consegui fazer. Agora deu, viu? Antes de passar a palavra para o Bruno, obrigado, Luísa, pela exposição, por respeitar os minutos aí que a gente concedeu e combinou. Tem 3 pontos que eu acho que seria bom não deixar passar a partir de agora. Na verdade, a gente precisa passar para um anúncio rápido. Só para quem está assistindo a gente pela internet, lembrar que no site do fórum você pode clicar lá em Minha Agenda e fazer perguntas para a mesa ou para cada um dos painelistas. E quem quiser aqui também fazer a pergunta para a gente ler e não se levantar, também pode fazer pelo site. Isso, obrigado, Laila. Aqui acabei de me sentir o Faustão fazendo uma espécie de anúncio dos patrocinadores. Depois a gente passa as videocassetadas. Mas as outras 2 coisas que eu acho que são importantes de tratar dizem respeito a uma dinâmica que a Luísa trouxe aqui, rapidinho. Ela falou a expressão legal arms race. Significa basicamente o seguinte: países de um jeito desordenado adotando legislações para resolver os seus problemas num contexto complexo de governança global, que faz com que mais problemas aconteçam em virtude da descoordenação e da ação unilateral dos diversos países. E até o fim do painel, eu acho que isso vai ficar um pouquinho mais claro. A terceira coisa que eu queria apontar também é que o Bruno, além de ser do Ministério Público, né, da Procuradoria da República, ele também é professor da Escola Superior do Ministério Público e tem uma linha de publicações na área de investigações criminais, de garantismo penal e outras coisas. E ele veio especificamente para falar para a gente do que se trata o Cloud Act, que a gente está vendo aqui até agora. Bruno. Muito obrigado. Vamos tentar exibir a apresentação no painel, prosseguir. Obrigado. Agradeço ao querido Diego pela apresentação, agradeço ao CGI pelo convite. É uma felicidade para mim estar aqui, uma honra, nunca participei de um evento como esse, espero dar minha contribuição a contento. Vou pedir licença para falar em pé, já que eu tenho 15 minutos, eu vou tentar correr, não só falando, mas também andando. Esse dinamiza a apresentação para tentar abordar tudo que me comprometi a abordar. Vamos falar rapidinho sobre Cloud Act. O passador está aí? Obrigado.
bem rapidinho sobre o Cloud Act. O que é Cloud Act? Primeiro explicar o que é essa expressão, né? Significa Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act, ou, em bom português, Lei para esclarecer o uso legal de dados no exterior. É um acrônimo, como se usa para uma coisa sonora, como o PAC, né? Uma coisa que fica marcante em tempo de cloud computing, fica bonitinho e talvez explique alguma coisa do que é a proposta. Vamos ver adiante o que exatamente é o Cloud Act. Esse texto, o texto dessa lei, como nós chamamos aqui, do bill, como chamam os norte-americanos, foi incluído na lei orçamentária norte-americana. E aí foi uma inteligência do legislador norte-americano. Como eles têm que aprovar isso para o governo funcionar, o projeto acabou sendo aprovado sem muitas discussões no Congresso norte-americano. Ele foi embutido numa lei que é muito maior que isso e que tinha que ser aprovada com votação unicameral. Foi aprovada sem muitas discussões. Houve até 2 projetos anteriores, propostos por um senador norte-americano, que não era exatamente como o Cloud Act, porque se baseava em MILAT, mas o fato é que passou. Passou sem muitas discussões, apesar de algumas reclamações de organizações da sociedade civil, de estudiosos da matéria, o fato é que passou sem muitas discussões e até hoje não sabe exatamente qual será a sua aplicação prática. Vou falar um pouquinho disso mais adiante. Qual a origem desse Cloud Act? Isso vai ser abordado também mais à frente, mas eu vou tentar resumir agora como é que surgiu o Cloud Act. Surgiu para a solução de um problema concreto dos Estados Unidos. O Departamento de Justiça tinha diante de si uma investigação, e nessa investigação era necessária a obtenção de dados de IP e dados de e-mail de um investigado, um crime de tráfico de entorpecentes, e esses e-mails estavam no servidor da Microsoft na Irlanda. E a Microsoft Irlanda se recusou a fornecer esses e-mails ao Departamento de Justiça, mesmo com o mandado do juiz norte-americano, dizendo o seguinte: vocês não podem obter uma informação que está em outro país. Os Estados Unidos não têm jurisdição sobre a Irlanda. Para resumir a história, houve ganho de causa em primeiro grau no tribunal, salvo engano, da Califórnia. Posso estar trocando aqui. Houve derrota para o DOJ e o Departamento de Justiça recorreu ao Supremo Tribunal norte-americano e conseguiu o writ of certiorari, que é a admissibilidade do recurso extraordinário deles, por assim dizer, e o caso ia ser julgado pela Suprema Corte. Nesse meio tempo, antevendo uma derrota, o governo norte-americano conseguiu aprovar o Cloud Act. É isso aqui, surgiu para a solução de uma situação concreta, mas que tende a se aplicar a uma miríade de casos. Bem, aqui foi o resumo só do que é o Cloud Act, e aqui vamos ao que interessa da nossa brevíssima conversa. Em síntese, o Cloud Act passou a permitir a troca de dados por meio de acordos executivos, Executive Agreements, sem a necessidade de autorização judicial. Vejam que a origem disso é contornar a necessidade de um mandado judicial para realizar uma busca num servidor que estava fora dos Estados Unidos. Então, a ideia é que esses Executive Agreements permitam a troca de dados entre autoridades de segurança pública de 2 países, não necessariamente passando pelo filtro judicial. Essa é a primeira grande mudança que o Cloud Act se propõe a fazer. O acordo executivo deve ser assinado por órgãos de segurança dos países envolvidos, atendidos certos requisitos previstos na lei e sob a supervisão do Congresso norte-americano. Aqui é também uma diferença, porque no MLAT, o Mutual Legal Assistance Treaty, há um controle efetivo do Congresso norte-americano, que tem que aprovar esses acordos. Aqui há apenas supervisão, o controle é mais tênue. Na prática, a responsabilidade é transferida para o Departamento de Justiça. Quem recebe a força para aplicar o Cloud Act, para negociar os acordos executivos, é o Executivo, não é mais o Congresso. E essa é outra mudança a que o Cloud Act se propõe. Principal vantagem. Vantagem, leia-se o que se espera com o Cloud Act. Com a aprovação do Cloud Act, o que esperavam as autoridades norte-americanas? Substituir o MLAT. Por quê? Porque é um instrumento que, embora seja mais célere que os tradicionais instrumentos da carta rogatória, do EZ4, das formas tradicionais de cooperação jurídica internacional, o MLAT é mais rápido, ainda assim é muito lento, e muito lento considerando a rapidez da dinâmica da internet, a rapidez com que as informações são modificadas, são transferidas, são apagadas, são inseridas.
é necessário um instrumento ainda mais célere que a MILAT. O Brasil, na sua experiência desse acordo bilateral que tem com os Estados Unidos, tem os seguintes dados recentes. De 80 casos de cooperação emitidos pelo Brasil aos Estados Unidos até fevereiro de 2018, com base nesse MILAT que nós temos assinados, 62 não tiveram resultados efetivos. 77% dos casos não têm resultados efetivos porque a informação que vem já não é mais tempestiva, ou informação insuficiente. Na prática, o MILAT tem se mostrado um instrumento lento e ineficiente. A ideia, então, do Cloud Act é substituí-lo. Requisitos para assinatura do Executive Agreement com os Estados Unidos. Aqui, o próprio Cloud Act prevê quais são os requisitos para que determinado país assine com os Estados Unidos esse acordo executivo. Esses requisitos, basicamente, tratam de direitos fundamentais, liberdades individuais, liberdades na internet, mas os trata de forma bastante genérica. Você pode dizer, foi uma cautela necessária por parte do governo norte-americano, porque não pode fazer acordos com países que violem direitos fundamentais na internet, mas, ao mesmo tempo, você pode criticar esses requisitos, porque eles são bastante vagos. Na prática, é o Departamento de Justiça quem vai avaliar se esses critérios foram atendidos ou não. E há uma linha tênue em vários países do mundo sobre o atendimento ou não desses requisitos. Há determinados países, como a Polônia, que, para determinadas questões, pode ser reconhecida como um país que respeita direitos fundamentais, mas, nas experiências mais recentes, tem se revelado um país que persegue jornalistas em situações específicas, que viola liberdades civis para certas questões. Então, é muito tênue a linha que separa um país que atende a esses critérios ou que não atende. Lembrando que vai ter apenas uma supervisão do Congresso norte-americano. Então, é mais, por assim dizer, mais frouxa a forma de atendimento desses requisitos. Na prática, nada impediria que esses acordos fossem firmados com países que violam direitos e, assim, fosse permitir a transferência de dados tanto desses países para os Estados Unidos quanto dos Estados Unidos para esses países. E essa é a principal crítica das organizações civis norte-americanas quanto a esse Cloud Act. No Brasil, como eu disse, a concepção do Cloud Act foi para driblar a necessidade de jurisdição para que seja executado um mandado de busca e apreensão de informações que estão no servidor no exterior. No Brasil, isso está expresso na nossa Constituição, depende de prévia autorização judicial, a interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas, no artigo 5º, inciso 12 da nossa Constituição, e, além disso, o nosso Marco Civil da Internet, no artigo 22, prevê que até para registro de conexão ou registro de aplicação da internet é também necessária a autorização judicial. Essa necessidade é complementada no artigo 11, que prevê que a autorização judicial no Brasil é necessária para qualquer entidade que desenvolva atividades no Brasil. Então, aqui tem dois aspectos a tratar. Primeiro, no Brasil, é imprescindível a autorização judicial para qualquer espécie de informação relativa à internet, que diga respeito à privacidade, a dados pessoais e outros dados que tangenciam a privacidade de qualquer usuário. Mas o outro aspecto que é necessário abordar é que o nosso Marco Civil já impõe a qualquer empresa que realize tratamento de dados aqui, ou para que a qualquer empresa que forneça serviço no Brasil, ela já está submetida à jurisdição brasileira. Em tese, o Cloud Act seria, para a gente, desnecessário. A lei brasileira já está lançando suas mãos sobre qualquer empresa que realize atividades no Brasil, ela já estaria obrigada a cumprir a qualquer determinação judicial, inclusive ao fornecimento de dados de conexão, de e-mails, o que seja. Na prática, infelizmente, não é bem isso o que acontece. Nós temos um histórico no Brasil de negativa de cumprimento de decisões judiciais referentes a dados que se pretende obter na internet. Aqui, já encaminhando para a finalização, essa publicação aqui é do Brad Smith. Ele é o CEO da Microsoft. Esse tweet foi publicado na véspera da votação
da Lei do Orçamento norte-americana, que incluiu o Cloud Act. Ele fez expressa menção ao Cloud Act nesse tweet, comemorando. A Microsoft comemorou, achou bom que o Congresso norte-americano aprovasse o Cloud Act. E aqui fica a nossa reflexão. Qual o interesse da Microsoft numa questão como essa? Na verdade, o que nós temos que compreender é que não se trata somente da defesa de direitos individuais, direitos civis, direitos fundamentais dos usuários da internet. Se trata também de uma luta, de uma guerra, pela hegemonia de um modelo que vai valer para todo mundo sobre a troca de dados da internet, sobre troca de informações que se revelem potencialmente interessantes para investigações criminais, mas não só para isso. Então, o que está em disputa, em verdade, é a hegemonia de um modelo que os norte-americanos entendem ser o melhor e, nessa compreensão, acabaram por tentar suplantar um modelo que está em construção na União Europeia. Na União Europeia, nós temos recentemente entrando em vigor o RGPD, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, a Diretiva 680 de 2016, que é uma diretiva irmã do regulamento, mas que trata especificamente de questões criminais, pouco abordada no Brasil. Há também o projeto da Comissão Europeia, que trata da e-evidence, que já contou com 2 anos de estudos, já está em elaboração e que tende a aprimoramento e aprovação. Mas o fato é que a Europa tem proposto um modelo e os Estados Unidos já propuseram, já implementaram, ou estão tentando implementar o seu. Na verdade, não dá para dizer que implementaram, porque ainda não se sabe exatamente como vai ser aplicado. Nem os promotores norte-americanos sabem direito como ele vai ser aplicado. Você pode dizer até que o futuro em relação à cooperação internacional no que diz respeito à internet está nublado, está cloud, como é o nome da nossa lei estudada aqui hoje. Ninguém sabe exatamente que modelo vai prevalecer, nem se o próprio modelo norte-americano vai ter plena aplicação nem em quantos países ele vai ter plena aplicação. Como é que isso está no Brasil hoje? No Brasil, eu peguei essa notícia, que diz respeito a uma reunião feita pelo MPF, da qual a Fernanda possivelmente participou, com promotores norte-americanos, para discutir exatamente como é que vai se dar essa aplicação no Brasil. Se será possível ou não a assinatura desse acordo, será que o Brasil atende os requisitos para se assinar um acordo executivo do Cloud Act? É uma questão ainda mais relevante, que não está abordada nessa notícia. Será que é interessante para o Brasil assinar esse acordo executivo? Será que não é de cautela? Será que não é mais interessante, estrategicamente, que o Brasil aguarde que se consolide um outro modelo, ou que proponha o seu próprio modelo para que tenha efetividade nas suas decisões judiciais no que diz respeito à obtenção de dados da internet? Talvez uma postura mais prudente seja exatamente essa, a de aguardar. Até porque, como eu disse, nem os próprios norte-americanos sabem exatamente a extensão ou mesmo a forma com que o Cloud Act vai ser aceito e implementado em outros países. Meus caros, como eu só tenho 50 segundos, eu aproveito esses 50 segundos para pedir desculpas pela correria e agradecer pela atenção de todos. Obrigado. Obrigado, Bruno, pelo panorama geral. Eu tenho alguns pontos de comentário, mas eu volto mais para o final. Eu acho que a pergunta que o Bruno trouxe ela é muito interessante. Talvez a Jaque e a própria Fernanda possam abordar isso. É interessante para o Brasil aderir ao sistema do Cloud Act? Eu acho que essa é a pergunta de reflexão final, assim, final não, inicial, para a gente começar depois. Eu falei que eu não ia falar o nome do escritório da Jaque, mas eu acho que tem que falar. O nome é Barroso, Fonteles, Barcelos e Mendonça Advogados. Mas a Jaque, ela tem uma atuação nesse tema de internet e jurisdição, porque ela, durante muito tempo, coordenou o trabalho do Internet Lab, uma think tank baseada em São Paulo, na linha de privacidade e vigilantismo. E a atuação da Jaque nessa área fez com que, uma confissão pública aqui, a Jaque fosse uma das pessoas que... Ela se transformou numa das pessoas que eu mais gosto de ler a respeito do assunto. Os posts que ela tem e as conversas que a gente tem, elas são sempre muito instrutivas. YouTube. Desculpa, eu me desconcentrei porque apareceu alguma coisa aqui. É que sumiu a nossa tela aqui, mas tudo bem.
E a Jaque, ela tem o grande mérito de ter atuado no caso que deu origem ao Cloud Act. A Jaque trabalhou no caso Microsoft versus Departamento de Justiça, ou vice-versa, dependendo da ordem de recurso. E agora o novo dispositivo iPhone de Nivaldo foi vinculado a esse dispositivo. Aviões e CIA. Eu preciso bater uma foto disso, porque a gente acaba... O pai do Airbus A300, vídeo 137. Obrigado, Nivaldo Cleto, por tornar a nossa tarde muito legal. Eu posso ligar para ele aqui imediatamente. Boeing, patrocinador do Fórum na Internet no Brasil. Enquanto a gente resolve isso, Laila, só lembra para a gente o canal de comunicação. Talvez alguém consiga falar com o Nivaldo pela distância, porque ele acabou de ligar num Chromecast aqui. Que incrível, gente. Sabe aquela coisa que acontece em shopping center, quando as pessoas colocam um filme pornô nas TVs que estão sendo... Ainda bem que é um avião aqui, né, cara? Porque... A gente também pode jogar no telão aqui e eventualmente ver o vídeo. É instrutivo, eu gosto de aviação. Carlinhos, procura o Nivaldo e pede para ele desvincular o telefone dele da nossa TV, porque está passando um vídeo sobre aviãozinhos aqui. Obrigado. Agora tem uma bandeira da Espanha. Eu vou na... Isso acontece só em workshops que são os mais legais do fórum. Mas, então, a Jaque trabalhou. A Jaque trabalhou no caso da Microsoft com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, e ela tem uma história muito interessante para contar a respeito disso, mais as reflexões todas que vieram a partir daí no trabalho dela no Internet Lab. Então, Jaque. Obrigada, Diego, pela apresentação. Obrigada, Luísa, pelo convite. Fico bastante feliz de poder participar. É minha primeira vez aqui no fórum. Já pude discutir esse tema em outros lugares, mas é a minha primeira vez aqui. Eu tenho aqui também, obrigada. Bom, eu vou falar como... A minha apresentação tem muita convergência com a do Bruno, e eu acho que eu pego da onde a Luísa deixou também, em termos de apresentação do tema, de forma geral. E a apresentação consegue ser colocada aqui? Ou aqui? Você me presta o controle, mesmo assim, só para já deixar. São ligados, esses o que passa aqui, passa ali ou não? Então tá bom. Então eu vou continuar normal. Não, a gente vai conseguir botar o PowerPoint. Bom, eu vou começar de qualquer jeito. Qual é a questão de fundo que nós temos aqui, né? Antes de eu começar a falar de Cloud Act e do caso Microsoft Ireland, a gente está discutindo esse tema específico, essa área específica de internet de jurisdição. Esse caso gerou muito engajamento na forma de Amit Curi, né? Teve um em favor do governo, mas que foi composto por 36 estados dos Estados Unidos. Teve 7 que eram neutros, em favor de ninguém. E 23 que se colocaram a favor da Microsoft. E aqui entra a minha participação no caso, como o Diego falou, que foi na forma... Obrigada. Na forma da elaboração de um amicus, em que a gente basicamente se manifestou porque nós estávamos preocupados com a repercussão que esse caso teria para as discussões de internet de jurisdição e de acesso a dados aqui no Brasil. E a gente sabe que a gente tem um longo histórico desse tipo de discussão aqui no Brasil, que já envolveu grandes empresas, que já chegou no STJ e agora está no STF, já envolveu o Google, já envolveu o Microsoft, já envolveu o Yahoo, e agora envolve principalmente o Facebook. E a gente quis participar e levar essa preocupação para a Suprema Corte dos Estados Unidos. O que foi que a gente defendeu lá? Nosso posicionamento foi aí um diálogo com essa discussão interpretativa que eu apresentei. E nós defendemos, então, basicamente, que deveria ser considerado que há uma aplicação extraterritorial da legislação americana sempre que os dados que estão sendo buscados eles estão armazenados
num país com quem os Estados Unidos possuem um acordo de cooperação internacional, ou então quando os dados que são buscados eles estão submetidos simultaneamente à legislação de mais de um país. Então, por exemplo, a legislação da Irlanda e a legislação dos Estados Unidos, ou, e aí era o nosso exemplo, a legislação do Brasil, por exemplo, pela aplicação do Marco Civil da Internet e também pela legislação americana. Então, nesses casos, a gente dizia, aqui há a aplicação do extraterritorial, você precisaria seguir o EMILAT. É claro que a gente estava atento também a esses problemas que existem no EMILAT, então a gente sabia, bom, existem esses problemas sim, é ineficiente sim, precisa ser reformulado, ok, mas essa é uma disputa e uma discussão que precisa ser levada para o Congresso americano e não para a Suprema Corte dos Estados Unidos, porque isso envolve questões de política pública e não seria o fórum adequado, então, para resolver essas questões. Qual foi a reviravolta? Como o Diego falou, foi a aprovação do Cloud... Foi a aprovação do Cloud Act. O que basicamente ele fez, como o Diego falou, resolveu essa questão que antes existia. Se antes existia dúvidas sobre a aplicação, se podia ou não, se a legislação americana autorizava a produção de dados a partir de um warrant americano, de um juiz americano, mas que cujos dados estão armazenados fora do país, basicamente disse que sim. Sempre que a empresa que possui, que detém, que controla essas informações, ela está sob jurisdição dos Estados Unidos, não importa onde os dados estão, poderá haver e deverá haver a produção dessas informações. Então, houve esse tipo de saída legislativa para o caso, e foi então que o caso foi considerado prejudicado depois disso, né? Nem foi resolvido, nem foi julgado. O Cloud Act, ao mesmo tempo, cria a possibilidade para contestação dos provedores. Então, quando o pedido, por exemplo, afetaria pessoas que não são cidadãos americanos ou não são residentes dos Estados Unidos, e também permite que a empresa conteste esse pedido quando há possibilidade de violação da legislação de outros países. E também abre um espaço para avaliação de questões de cortesia internacional, de comity. Então, como a gente viu, e foi o ponto do Diego na apresentação, do Bruno na apresentação dele, foi uma saída que, digamos que legislou a posição do governo americano, né? Mas foi também uma saída, como ele falou, comemorada pela Microsoft, no sentido de que trouxe segurança jurídica para o que as empresas poderiam fazer nessas situações, né? Tornou claro que elas não estariam, então, infringindo a legislação americana se elas atendessem a esses pedidos, né? Mas aí, quais são os poréns aí desse Cloud Act e as ressalvas e os cuidados que eu acho que a gente tem que ter ao olhar para essa legislação? Querendo ou não, é um tipo de saída legislativa, saída política que fugiu do EMILAT, como o Bruno falou, né? Como o Bruno falou. E isso significou, então, um certo enfraquecimento desse sistema, né, a nível internacional. Por quê? Porque existem outros países do mundo que também gostariam de fugir do EMILAT. E aqui a gente vê esse tipo de argumento aparecendo também nas nossas discussões sobre a ADC 51, por exemplo, e na própria apresentação do Bruno, em que ele dizia, bom, o Marco Civil da Internet já resolveu essa questão, nós também já temos jurisdição sobre a empresa, não haveria necessidade de entrar com um pedido de cooperação internacional, de observar o EMILAT. O que nós temos, então, é que as outras questões que normalmente são protegidas e são equacionadas por esses sistemas, esses tratados bilaterais ou multilaterais, elas foram deixadas de lado. São questões, principalmente, de como é que a gente concilia diferentes interesses soberanos que estão em jogo, como é que a gente garante o devido processo legal, como é que a gente garante um nível robusto de proteção à privacidade, enfim, aos direitos humanos que estão em jogo. Essas questões ficaram de lado e a gente está saindo aí foi dado privilégio para essas soluções unilaterais de países, né? E esse, então, é o meu ponto aí crítico que eu teria para o Cloud Act. E aí, isso eu vou resgatar no final. Acho que a gente deve continuar as discussões sobre o EMILAT também, apesar de estar falando hoje sobre o Cloud Act.
feita essa ressalva, o que é que dá para aproveitar do Cloud Act, o que é que eu acho que é positivo? Vamos imaginar o seguinte cenário. As autoridades americanas elas pedem para uma empresa americana dados que estão armazenados no Brasil ou que digam respeito a usuários brasileiros. E veja bem, então eu estou falando de basicamente um cenário como o Microsoft Ireland, mas só trocando o Brasil no lugar da Irlanda, né? Eu colocando usuários brasileiros como os usuários afetados. O que é que, se o Brasil se qualificasse, ele tornasse um país parceiro ou celebrasse esse acordo executivo com as autoridades americanas, o que é que aconteceria? Os provedores, a partir desse momento, eles poderiam, olha só, se eu atender esse pedido, eu vou estar desrespeitando a legislação brasileira. Eu posso estar em violação ao Marco Civil da Internet, e, por isso, se você quiser a produção desses dados, você vai precisar primeiro se engajar numa avaliação de cortesia, e se essa avaliação se mostrar insuficiente, você vai ter que observar o caminho tradicional do EMILAT. Então, aqui nós temos a possibilidade de que a legislação brasileira passe a ser considerada também aí na hora que há produção lá nos Estados Unidos, a quebra de sigilo lá nos Estados Unidos, né? Qual é a comparação hoje em dia? Se o Brasil não fazendo parte, não tendo esse acordo executivo com os Estados Unidos, o Marco Civil da Internet é simplesmente ignorado, porque as empresas simplesmente recebem esse tipo de ordem de quebra de sigilo e elas produzem essas informações, né? Não importa se os dados estão armazenados no Brasil ou se elas dizem respeito a usuários brasileiros. Qual é a outra parte que, a meu ver, pode ser aproveitável também do Cloud Act? E esse é o cenário que está principalmente em jogo na ADC 51, aqui no Brasil, que está lá no STF. As autoridades brasileiras requisitam para uma empresa com sede nos Estados Unidos conteúdo de comunicações, né, que são relevantes para uma investigação. E aqui eu posso falar tanto do cenário em que há uma subsidiária no Brasil ou quando não há uma subsidiária no Brasil. Esse é o tipo de caso em que a empresa está submetida tanto à legislação brasileira quanto à legislação americana, pela via do Marco Civil da Internet, pelo artigo 11, que já foi citado, como também pelo Stored Communications Act, porque é uma empresa com sede americana que é um provedor, controlador de dados com sede nos Estados Unidos. Atualmente, o Stored Communications Act proíbe as empresas de fornecerem as informações para governos estrangeiros, e por isso que há todo esse imbróglio jurídico, controvérsia jurídica, ainda até hoje, certa resistência dessas empresas. O que é que o Cloud Act permite? Essa é a outra parte do Cloud Act que é importante. Se o país se torna qualificado e celebra um acordo com os Estados Unidos, a empresa passa a poder entregar essas informações para o país qualificado, ou seja, que observa aqueles requisitos que o Bruno falou, tanto a nível de legislação quanto a nível do pedido em si. E aí eu acho que é interessante ressaltar que há exigência, sim, de ordem judicial, né? Se a gente tem esse cenário do Brasil qualificado dessa maneira, a ADC 51 ela simplesmente perde o sentido, né? Porque não haveria mais essa proibição. E aqui eu resgato o ponto da legislação que fala disso. Ó, não será considerado ilegal atender a ordens judiciais de quebra de sigilo de países estrangeiros com os quais foi celebrado um acordo executivo. Então, existe aqui nesse ponto do Cloud Act a possibilidade de reduzir essa resistência e trazer mais segurança jurídica para a colaboração e cooperação com as empresas. Para fechar a minha apresentação, eu queria falar um pouco mais de outras oportunidades, depois de ter feito aquela grande ressalva sobre o Cloud Act, depois de ter falado também que eu acho que a gente não pode abandonar as discussões mais abrangentes sobre o sistema de acordo de cooperação mútua internacional, EMILAT em si, como melhorá-lo em si. Para a sociedade civil, a meu ver,
Eu acho que existe a oportunidade de participar ativamente das discussões sobre os acordos executivos que seriam celebrados, por exemplo, entre o Brasil e os Estados Unidos, e, assim, exigir proteções robustas, né, no que diz respeito a essa quebra de sigilo. Garantir, por exemplo, os direitos à notificação da pessoa que está sendo afetada, garantir um nível alto de requisito material para que seja permitida a quebra de sigilo. E essa é uma oportunidade boa, porque hoje existe muita falta de clareza no Marco Civil da Internet quando a gente está falando de conteúdo de comunicações e dos requisitos para essa quebra de sigilo. Para as empresas, é claro que traria mais segurança jurídica, justamente pelo ponto que eu disse, de que essa proibição que hoje existe lá na legislação americana ela seria afastada. E para as autoridades, é claro, esse problema da resistência também seria reduzido. Então, nós teríamos um ganho de eficiência, né? Com isso, eu fecho a minha apresentação assim que deu 0 aqui, e fico à disposição para o debate. Bom, obrigado. Já que, antes de passar para a Fernanda, só queria levantar a lebre e não deixar vocês esquecerem da pergunta sobre se é interessante o Brasil aderir ao sistema do Cloud Act ou não, que veio da apresentação do Bruno. E a Jaque trouxe para a gente essa dinâmica de, vejam, a gente precisa continuar discutindo sobre Emilates e depois a gente volta a falar sobre isso. A Fernanda vai puxar um pouquinho da dinâmica para a dinâmica mais operacional das coisas que o Ministério Público Federal tem visto aqui no Brasil a respeito dessas confusões todas que vocês viram até agora. Fernanda, vamos lá. Obrigada pelo convite, a oportunidade de estar aqui. Eu coordeno o Grupo de Combate aos Crimes Cibernéticos na Procuradoria da República em São Paulo. O nosso foco são as violações de direitos humanos da área federal, então pornografia infantil e delitos de ódio na internet. Mas existem outros crimes cibernéticos que também são da competência federal, e também integro o grupo de apoio sobre criminalidade cibernética da 2ª Câmara, que é da PGR. A gente dá apoio para todos os colegas do país, colegas dos MPs estaduais, polícias, também porque a gente acabou ganhando uma expertise aí na atuação de crimes cibernéticos. Tenho que ressaltar do que se trata. Se trata de provas digitais. Todo esse problema que estamos discutindo aqui de jurisdição é porque a gente... tinha que virar aqui. A gente precisa obter as provas eletrônicas, as provas digitais para a solução dos crimes. E não essas provas elas são importantes não somente para os crimes cibernéticos, crimes cibernéticos próprios, que seria, exemplo, a divulgação de pornografia infantil na internet, né? O tipo penal prevê a divulgação na internet. Então, se não houver isso, não está nesse tipo. Por isso que ele é crime cibernético próprio. Ou crime cibernético impróprio, um estelionato cometido pela internet. Mas, hoje, as provas digitais elas são essenciais para qualquer delito. Vocês podem imaginar, né, num homicídio, qual a primeira coisa que a gente vai buscar? O celular da vítima, laptops do suspeito, para entender a motivação do crime. Por isso que é tão premente essa discussão de quem vai ter direito, e o mais rápido possível, às provas digitais, até porque elas são voláteis. E, se eu demorar muito tempo, eu não vou conseguir obter a prova e não consigo solucionar o crime. Hoje, as principais dificuldades aí na investigação que a gente tem criptografia, que será objeto de um painel amanhã, Deep Web, proxies, VPN, e aqui a gente vai estar debatendo a questão da obtenção de conteúdo na internet. Conteúdo de comunicação, né? Porque, se a comunicação é pública, fica mais fácil, tá? No perfis, posts, blogs, publicações em geral, a publicação está lá pública, é mais fácil, eu consigo obter. A gente até tem o costume, sim, de solicitar o original para o provedor, né, porque aí vem certificado direitinho ali que foi publicado mesmo, mas não é necessário para fazer a prova. E as comunicações privadas, que, para essas, né, e-mails, mensagens eletrônicas, nos grupos fechados, aí sim eu vou precisar de uma autorização judicial. E aí é que começa a nossa complicação aí. Aí, passei? Espera aí. Aqui, né?
Então, vou trazer para vocês, explicar um pouquinho o que é essa ADC 51. A ACESPRO, que é uma associação de profissionais de informática, entrou com essa ação declaratória de constitucionalidade no STF, com o Facebook como amigos, e também a Yahoo entrou como amigos, mas, principalmente, o Facebook é a empresa que tem resistido a entregar para o law enforcement brasileiro conteúdo de comunicação. Eles entendem tudo que é postado ali no perfil, se faz parte de grupos fechados ou perfil fechado, que ali também é comunicação. E os messengers, né, eles também resistem em entregar. Qual que é o objetivo da ação, né? O objetivo da ação é declarar a constitucionalidade do decreto que regula o EMILAT, que é esse acordo bilateral com os Estados Unidos para a obtenção das provas, que demora, porque é um processo, né, que traduz, vai para o Departamento de Justiça americano, aí lá o promotor americano que pede. Então, esse procedimento aí demora muito, e imagina todos os países do mundo pedindo cooperação com os Estados Unidos. Porque qual que é a justificativa? Que a lei americana permite fornecimento dos outros dados, né, dados cadastrais, metadados, mas o conteúdo é isso, dependeria da ordem do juiz americano. Então, quais as soluções? Ou o EMILAT ou o Cloud Act, num acordo bilateral, seria uma das soluções. Aí a gente vem para o nosso Marco Civil da Internet, artigo 11, que todos já comentaram aqui. E vamos lá. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda, tratamento de registros de dados pessoais ou de comunicações, em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, obrigatoriamente devem ser respeitados a legislação brasileira, direitos à privacidade, proteção dos dados pessoais, ao sigilo das comunicações privadas e dos registros. E lá, no parágrafo 1º, aplicam-se aos dados coletados em território nacional e ao conteúdo das comunicações, desde que pelo menos um dos terminais esteja localizado no Brasil. E o mesmo, né, se aplica mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou pelo menos uma integrante do mesmo grupo econômico possui estabelecimento no Brasil. Então, é importante ler o artigo, porque a gente vê claramente que o nexo, segundo a lei brasileira, para demonstrar a jurisdição sobre a prova, é a atividade econômica, né, onde está sendo prestado oferta e prestação de serviços no Brasil pelo provedor que possua ou não estabelecimento no Brasil. E, havendo integrante do mesmo grupo econômico com estabelecimento no Brasil, sobre esse recai a ordem judicial para a entrega das informações. Então, é subentendido que, havendo esse representante do grupo econômico, esse integrante, é problema dele como ele vai obter. Ele integra o grupo econômico e ele tem que entregar para o juiz brasileiro. Aí vou num caso concreto, que é uma das nossas principais dificuldades. Vamos lembrar o caso do assassinato da vereadora Marielle, lá no Rio. Esse homicídio gerou uma onda de manifestações no mundo todo, né, em prol dos direitos de liberdade de expressão, igualdade, dos direitos de gênero e raça. E, ao mesmo tempo, houve uma enorme quantidade de mensagens racistas, incitando a discriminação e o preconceito, de forma genérica, né? Não falando dela especificamente, mas por conta da raça, da etnia. O racismo ele é um crime, pela nossa Constituição Federal, inafiançável e imprescritível. O Brasil é signatário da Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação. Está previsto na Lei 7.716, no artigo 20, parágrafo 2º, que é a prática, né, indução ou incitação da discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional é crime e com uma pena bem alta de reclusão de 2 a 5 anos e multa se esse crime for praticado por qualquer meio de comunicação, né, ou seja, pela internet. Então, a incitação à discriminação ou preconceito, como eu já falei, é crime, né? E aí, para investigá-lo, muitas e muitas vezes, a gente precisa, sim, do conteúdo das comunicações. Não basta aquela página que está publicada. Porque, muitas e muitas vezes, não é uma manifestação isolada, mas existem grupos organizados com pré-determinação, e eu preciso, sim, das comunicações que são ali sigilosas para saber o que eles estão planejando ou como eles executaram o crime.
Pois bem, todos os pedidos de cooperação com os Estados Unidos via EMILAT com esse fundamento não são cumpridos. Essa informação, se não me engano, consta até da ADC 51, porque o Departamento de Recuperação em Ativos, né, o DRCI, que cuida da cooperação internacional, trouxe essa informação. Por quê? Porque a justificativa é que, nos Estados Unidos, a liberdade de expressão é um direito praticamente absoluto. E fornecer esses dados violaria a primeira emenda americana. Então, a única exceção, eles se pautam por esse caso Brandenburg versus Ohio, onde foi estabelecido que a pessoa pode falar o que ela quiser, né, incitar ali na internet ou no meio de comunicação, mas se não houver uma iminente lesão que esteja assim, está falando e praticamente fazendo, isso não vai ser reprimido, esse discurso. Já no Brasil, a liberdade de expressão ela tem restrições. E, como foi debatido no caso Elvanger pelo STF, é necessário haver ponderação entre os direitos, tanto, por exemplo, a liberdade de expressão e os direitos de igualdade. Então, são regimes diferentes. Aí nós vamos. Eu trouxe essa reflexão sobre o racismo e agora depois a gente volta nesse assunto. Então, o Cloud Act, o que ele vem, né? Vem clarificar o SCA, como os meus colegas aqui já explicaram. Se aplica aos provedores de comunicação eletrônica, serviços de computação remota, né, e-mail, mensageiros eletrônicos e armazenamento em nuvem. Aos provedores americanos, mesmo que os dados estejam armazenados fora dos Estados Unidos, como foi explicado nesse caso aí do Microsoft Corporation. Então, o que ele veio ser, esse Cloud Act? Na verdade, é o artigo 11 dos americanos, né? Eles estão dizendo assim, não, eu tenho jurisdição sobre esse dado, porque o provedor está prestando serviços aqui, mas e ele tem o controle sobre esse dado. Na verdade, o Cloud Act vai dar esse poder da extraterritorialidade, como o artigo 11 dá para a gente de obter esse dado, não importa onde ele esteja. A questão é que, nos Estados Unidos, o nexo é o fato do provedor ser americano, da sede estar nos Estados Unidos. E aí que está havendo esse conflito entre as jurisdições. E, claro, deter a posse, a guarda e o controle sobre esses dados. Aí a gente fala dos acordos bilaterais, né? Por esses acordos bilaterais que vieram ser propostos pelo Cloud Act, nós, né, poderíamos solicitar o conteúdo das comunicações diretamente aos provedores americanos, sem o EMILAT, agilizando a obtenção da prova. Como foi falado aqui, a ADC 51 se resolveria, porque, em vez do EMILAT, a gente usaria o acordo bilateral. Mas, como o Bruno já ressaltou, é isso. Os agentes de investigação brasileira não precisam do EMILAT para obter conteúdo de comunicação de provedor que presta serviços no Brasil. Então, olá. Esses provedores eles estão coletando prova a partir do território nacional, ganhando dinheiro com os nossos dados, e eles têm que se submeter à legislação brasileira. Isso já é desde a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Então, vamos lá. E o pior de tudo, que eu queria ressaltar, esse acordo bilateral, nos termos do Cloud Act, não vai resolver a necessidade de informações no crime de racismo, por exemplo, porque isso é uma restrição constitucional. Por isso que o Cloud Act é só um clarifying, ele não muda nada sobre o objeto da lei. Então, ele não vai retirar essa restrição da Constituição americana. Como já foi dito, o artigo 11 garante a jurisdição brasileira sobre a prova coletada no Brasil por provedor prestando serviços no Brasil, não importa onde os dados estejam armazenados ou onde esteja a sede do provedor, e esse que está sendo um entrave com a legislação americana. E ainda tem outras questões aí no Cloud Act. Esse acordo bilateral impede que os agentes brasileiros de investigação requisitem informações ao provedor sobre cidadão americano ou residente. Então, se a gente já sabe que ele é um cidadão americano. Então, olha lá o exemplo. Cidadão americano no Brasil, cometendo crimes, os investigadores brasileiros não podem obter diretamente o conteúdo das comunicações ocorridas a partir do Brasil. Para nós, assim, é impensável isso.
Hoje, pelo MCI, há a obrigação dos provedores que prestam serviços ao público brasileiro em fornecer dados aos agentes da lei, inclusive em relação aos crimes de ódio. Com o acordo bilateral, nós estaremos aceitando a jurisdição americana e abrindo mão de poder sancionar o provedor que não fornecer esse dado. Eu quero ressaltar que vários dos grandes provedores eles estão colaborando, sim, inclusive com o fornecimento de conteúdo para os agentes da lei no Brasil. A grande entrave tem sido, sim, com a empresa Facebook, que entrou como amigos na ADC 51. Aí não vamos dizer que, né, eu vislumbro uma hipótese onde seria assim interessante ao Brasil se valer desse procedimento proposto pelo Cloud Act, e é justamente quando é necessária a cooperação internacional, quando o provedor não oferta serviços ao público brasileiro, mas acaba sendo utilizado, sim, por brasileiros para o cometimento de crime. Nesse caso, está lá bem claro no artigo 11, a gente não tem jurisdição, nós vamos precisar da cooperação internacional. Para esses casos, uma pré-autorização seria interessante, porque agilizaria, sim, a obtenção da prova. Agora, para fechar, eu concordo com a Jaqueline que é necessário, sim, que os países conversem para, me parece, uniformizar esse entendimento. Como eu falei, o nexo aqui no Brasil adotado é a prestação de serviço, é o desenvolvimento da atividade econômica, e o projeto de lei na União Europeia, o e-Evidence, também segue nessa linha, adota essa linha de prestação de serviços como nexo para a jurisdição. Então, acho que os países vão ter que conversar e, talvez, fazer um tratado mesmo para adequar essa forma de cooperação, que é cada vez mais necessária. Obrigada. Bom, gente, obrigado, Fernanda, obrigado, Jaqueline, Bruno, Luísa. Todo mundo respeitou o tempo e eu nem cheguei a dizer que quando ficava no vermelho aqui total, depois de passar um determinado tempo, dava choque nas nossas cadeiras, o que foi ótimo. Antes da gente eventualmente começar o diálogo mais especificamente, eu queria aproveitar uma coisa que a Fernanda trouxe, porque o Fórum da Internet no Brasil não lida só com a internet no Brasil, e ela falou da Marielle, né? E aí não custa a gente relembrar que há 236 dias a gente não sabe quem matou a Marielle, a gente não sabe quem matou o Anderson, a gente não sabe quem mandou matar os dois, né? E a gente não pode deixar esse assunto simplesmente ir adiante. Sempre que alguém tiver algum tipo de responsabilidade pública de falar isso em público, eu conclamo a todos vocês que falem isso para que fique registrado a necessidade de que esse crime seja resolvido. Laila, a gente tem alguma pergunta no remoto? Olá. Sim, nós temos uma, e é para o Bruno, é anônima, que é quais são os riscos da adoção do Cloud Act no Brasil? Se você poderia dar um exemplo, fazer uma reflexão. A gente vai entrar com um pedido de Emilat para tentar descobrir quem é que fez a pergunta. Vamos proteger os dados pessoais. Eu acho que a Fernanda já começou a tratar disso, a Jaqueline também já começou a abordar isso. Talvez a pergunta tenha sido feita antes delas fazerem apresentações. Acho que elas já responderam isso. Então, aproveito a pergunta para dizer o seguinte. Por que as empresas de tecnologia comemoraram o Cloud Act? Na verdade, o Cloud Act deu para elas o que, no direito norte-americano, se chama o Safe Harbor, é o porto seguro. As empresas de tecnologia não estavam muito preocupadas em descumprir a lei brasileira, tanto que descumpriam. O Cloud Act foi para elas uma forma de dizer, olha, eu posso cumprir a lei brasileira porque eu sei agora que esse cumprimento não viola as leis americanas. Elas estão preocupadas com a sede das empresas nos Estados Unidos, não é com o Brasil. Na prática, é isso. Então, qual o grande risco do Cloud Act? Para mim, se o Brasil, de forma acrítica, simplesmente aderir, assinar um acordo executivo para implementar o Cloud Act aqui, é simplesmente confirmar um modelo hegemônico de cooperação internacional, simplesmente abrindo mão de sua jurisdição. Porque nós já temos o Marco Civil da Internet, que a Fernanda mencionou aqui, a Jaqueline também já mencionou aqui, a Luísa também mencionou. Nós já temos uma lei que obriga as empresas que aqui operam a fornecer essas informações. Interessa ao Brasil simplesmente abrir mão disso
para eventualmente ter um pedido recusado com base no Cloud Act, eu acho que a postura correta agora do Brasil seria de cautela. Seria continuar fazendo reuniões com as autoridades norte-americanas, continuar acompanhando o processo legislativo da Comissão Europeia sobre o projeto de Evidence e acompanhar as mudanças de todo esse cenário, inclusive com a implementação do Cloud Act eventual por outros países, e ver se vale a pena mesmo. Eu não acho que seja interessante para o Brasil simplesmente assinar de imediato um acordo como esse. Não vejo muitos ganhos. Alguém do painel gostaria de acrescentar algo à resposta do Bruno? A Luísa? Obrigada, Diego. Acho que a posição de cautela fica bem evidente assim nas falas que aconteceram aqui, justamente porque o Cloud Act ele poderia significar um alcance sem precedentes da jurisdição norte-americana, um alcance global, né? E aí, num cenário que eu vou voltar lá na minha apresentação, que a gente fala de compartilhamento de jurisdição e não mais, né, de sobreposições ou de um Estado se impondo ao outro, me parece que essas soluções unilaterais e que podem causar problemas de conflito de leis até mais intensos do que nenhuma lei, como a gente comentava até antes do painel, elas são um risco, sim, de sobreposição de um modelo de um país sobre todos os demais. Mais alguém de vocês quer comentar? Não. Se eu puder só frisar um ponto, claro, Diego. Claro. Deixa eu só fazer uma coisa, já que se nós tivermos perguntas na sala, por favor, venham ao microfone desde já, para ficarem paradinhos, para a gente ir organizando a fila. Eu acho essa noção que a Luísa falou de compartilhamento de jurisdições muito importante. Eu acho que a gente, para avançar nesse debate, a gente tem que começar a adotar esse tipo de vocabulário. Quando a gente está falando de internet, a gente está falando quase sempre de um cenário em que há mais de uma jurisdição sobre a situação, sobre a empresa, sobre os dados que você quer, e a gente tem que amadurecer isso. Bom, ok, se tem mais de um país que tem jurisdição sobre esses dados, sobre essa empresa, se essa empresa tem que simultaneamente obedecer à legislação de vários países, como é que, nesse caso concreto, a gente vai resolver um eventual conflito que exista entre as legislações e como é que a gente vai, então, resolver qual é que vai prevalecer nesse caso concreto, né? Ou qual é que efetivamente deve ser a lei aplicada neste caso em específico. Se a gente avançar, se a gente passar para essa etapa, ok, não é só a legislação do Brasil a que essa empresa internacional tem que obedecer. A gente entende que ela também tem que obedecer à legislação americana, mas como é que a gente lida com isso, então? A gente vai ganhar bastante no debate. Bom, a gente ainda tem 12 minutos e 18 segundos para o fim do workshop. E até venham, falem, mas eu vou começar a provocar com algumas coisas que eu ouvi ao longo do workshop. E eu vou começar com a Fernanda, né? A Fernanda falou a seguinte frase: o Cloud Act é como se fosse o artigo 11 do Marco Civil deles, ou algo do gênero, né? E aí eu gosto muito da seguinte diferenciação. O nosso Marco Civil tem 4 linhas no artigo 11 caput e mais umas 7 ou 8 linhas nos 2 parágrafos que vocês mostraram, né? O Cloud Act tem algo como umas 20 páginas de legislação, né? Isso significa o seguinte, né? Equiparar as duas coisas faz com que a gente incorra na hipersimplificação de uma realidade que lida com direitos e garantias fundamentais das pessoas. E justamente esse é o grande fetiche em torno do Cloud Act. Ao mesmo tempo em que estamos resolvendo os problemas do Departamento de Justiça com as empresas dos Estados Unidos, a gente está criando um quadro de garantias. O Bruno mesmo mostrou uma lista de coisas que precisam ser respeitadas, que a gente não parece ter imediatamente vindo do texto do Marco Civil da Internet. Então, esse seria o primeiro ponto de provocação, se não aparecer ninguém no microfone, talvez todos nós possamos conversar a respeito dele. E achei muito bom que a Fernanda trouxe esse ponto, porque esse é o tipo de esclarecimento que precisa ser feito nessa discussão. Onde é que vocês todos estão nisso em relação a essa ideia de que as duas coisas se equiparam? Aí, deixa eu pegar num outro ponto, para o segundo ponto da nossa conversa aqui, gente. O Bruno falou em relação a um modelo hegemônico, né, de
de regulação, de governança ou algo do gênero. E aí eu remeto lá para o início da conversa, quando a Luísa trouxe para a gente essa dinâmica de mosaicos de jurisdições que se aplicam. E vocês lembram também que ela falou da corrida legal armamentista, né, de vários países tentando legislar as coisas. Essa legislação, no registro empírico, nos últimos anos, ela toma duas formas. A primeira é mandar que haja obrigação de armazenamento de dados no país em questão. Então é o seguinte, qualquer operador de internet que queira operar no Brasil tem que armazenar os seus dados contratando serviço de provedores locais. Essa é a solução à la chinesa, a solução à la Rússia e outros países do mundo. Essa é uma solução que o Brasil abandonou na tramitação do Marco Civil da Internet. A primeira reação ao escândalo Snowden foi botar uma cláusula dizendo que todos os provedores de internet precisam ter espelhos de data centers dentro do Brasil para poder funcionar aqui. O outro jeito é o jeito que o Bruno botou, aquela bandeira é muito legal, Estados Unidos e Europa. O que os Estados Unidos fazem quando eles dizem aplica-se a jurisdição dos Estados Unidos só às empresas americanas? A gente consome basicamente aqui no Ocidente serviços de empresas americanas. Então eles conseguem ter o alcance da jurisdição deles simplesmente aplicando a lei às suas próprias empresas. Aí a solução europeia, que é muito próxima da chinesa, diz o seguinte, quem oferece serviço para os europeus, que é um grande mercado, assim como os próprios chineses exigem isso, quem oferece serviço para os chineses está sob a jurisdição da gente. A gente aqui no Brasil, quando faz isso com o Marco Civil da Internet, a gente não tem o mesmo alcance que os europeus. Né? Se a gente simplesmente disser assim, quem oferece serviço para o mercado brasileiro não necessariamente vai garantir a eficácia da legislação. Então, são esses os dois pontos. O nosso modelo do Marco Civil da Internet, qual é o limite que ele tem quando, na verdade, o nosso mercado consumidor ele é grande, mas ele não é necessariamente grande como o europeu, a ponto de ser um modelo hegemônico. Né? Eu só gostaria de saber se vocês acham que a dinâmica que está sendo formada no Brasil ela é uma dinâmica que permite a gente dizer que o Brasil é um modelo para se pensar uma solução alternativa ao modelo hegemônico europeu e ao modelo hegemônico dos Estados Unidos. Essa é uma pergunta bem difícil que eu pensei agora e minha cabeça doeu quando eu fiz. Mas eu acho isso. Qual é a diferença, para sintetizar, diferença básica entre as 4, 5 linhas do Marco Civil da Internet e o regime complexo de garantias e proteções do Cloud Act e as pancadarias que estão rolando aqui dentro entre as empresas, entre o Ministério Público Federal, a forma com a qual os juízes estão aplicando isso, dão a gente um modelo viável de ser copiado pelos outros países? Sim, não? Vamos começar pela ordem, talvez? A Fernanda foi provocada imediatamente. Não dá para responder tudo isso, não é muito complexo. Mas eu queria explicar, assim, a hora que eu faço a comparação de forma muito simplista, assim, é porque eu achei muito engraçado esse caso da Microsoft, né? Porque os Estados Unidos nunca tinha recebido um não, igual a gente recebe aqui o tempo todo das empresas. Porque, afinal, as empresas são americanas, né? São deles. E aí, de repente, eles receberam um não. Não, como assim não? Vocês estão aqui, estão com a sede aqui. É muito fácil vocês buscarem a informação, porque a informação havia sido coletada a partir do território americano, né? Como é a nossa legislação, que a gente diz, não, se a informação foi coletada a partir daqui, nós, brasileiros, é que temos, né, o Brasil é que tem jurisdição sobre essa informação. E eles nunca pensaram desse jeito, porque para eles era muito fácil. Não, as empresas são minhas, né, já são americanas, eu não preciso. Nunca tinham pensado nisso. E fizeram justamente essa cláusula de que eles não importa onde o dado esteja, para conseguir, então, passar por cima desse não. Mas, se as empresas principais, né, hegemônicas de internet no mundo não fossem americanas, certamente eles iam pensar um outro modelo, que é como nós, brasileiros, e como os europeus estão pensando. Isso para explicar essa parte. Agora, não me lembro, você fez muita pergunta. A segunda questão foi se o cenário brasileiro, Fernanda, diante de toda essa confusão que a gente tem vivido a partir do início da DC 51, ele passa a ser um modelo de como se pode ser uma alternativa aos dois modelos que a gente tem, ou a galera está fugindo da gente aqui justamente por conta da dificuldade de diálogo que a gente está encontrando no cenário nacional. Sim, agora lembrei que eu queria ressaltar também
os 3 casos nossos, né, que estão previstos no Marco Civil, no artigo 11, que são aqueles que a gente entende, né, assim, que se a empresa está aqui no Brasil prestando serviços aqui e tem um braço aqui, tem um representante aqui, sim, a jurisdição é brasileira. Se a empresa está prestando os serviços aqui, mas não tem um braço aqui, como, por exemplo, um app... agora tem um novo, né? O Secrets acabou, tem o Telonime, que eu descobri na escola da minha filha, que está causando o mesmo problema do Secrets, que é anônimo, as crianças estão fazendo bullying. Esse Telonime, ele é de um país, acho que na Europa, mas é hospedado num outro país lá, que eu nem me lembro direito o nome. Então, não tem nenhum pezinho aqui no Brasil. Mas o aplicativo você baixa tranquilamente pela loja da Apple ou do Google, do Android, todo em português, tem um e-mail para você entrar em contato. O que está no Marco Civil é que, sim, essa empresa tem que obedecer à legislação brasileira. Agora, a gente está pensando como nós vamos dar o enforcement, né, dar eficácia para as ordens de juiz brasileiro, caso a empresa não resolva colaborar, informando dados voluntariamente, só mediante uma ordem via e-mail. O que a gente está pensando é o seguinte, é que essa empresa, algum tipo de ganho está havendo ali, porque elas estão na loja da Apple, elas estão ali no Android. Então, de alguma forma, a gente consegue alcançá-las, né, sancioná-las de alguma maneira, ou, se isso não for possível, né, num último caso, se não houver obediência nenhuma, aí a gente tem que pedir para que elas sejam retiradas da loja. Agora, o terceiro caso, naquele que a gente não tem jurisdição, que são os provedores que estão fora do Brasil, não têm site em português, não estão nem aí para a gente, e, de repente, estão invadidos pelos brasileiros. E muitos começam a se valer desses sites aí para cometer crimes. Nesse caso, a gente não tem jurisdição, é o que está escrito aí no Marco Civil. E aí, nesse caso, a gente vai, sim, precisar da cooperação internacional. Agora, se estão fugindo da gente, eu acho que não. O Brasil é um mercado consumidor bem grande também. E o que me parece que a Europa está seguindo na mesma linha. Claro que o e-evidência é enorme, a proposta, e também tem várias nuances lá, que acho até interessante que, de repente, a gente também adote algumas propostas deles, mas eu acho que, sim, precisa haver uma conversa entre os países, na linha do que a Jaqueline estava falando, para se chegar para que a cooperação seja mais fluida, não haja esses entraves. Acho que é por aí. Vou passar para o... Obrigada, Diego, pelas provocações aí. Me parece, e aí uma observação que eu queria fazer, que o IRIS também entrou como amicus curiae na DC 51, e o que a gente ofereceu como contribuição, que é aquele estudo que eu, inclusive, projetei aqui, é justamente pensar no sistema brasileiro como algo mais complexo do que simplesmente o que está ali no Marco Civil. Então, quando a gente está falando de jurisdição, quando a gente está falando de exercício do poder estatal, as coisas não se resumem em 4 linhas, né? E a gente tenta, então, mostrar que existe um sistema maior, que seja o nacional, seja o global, em que essas dimensões da jurisdição, tanto de lei aplicável, quanto de adjudicação, quanto de execução, são estabelecidas, né? Então, me parece que a gente precisa discutir mais em que ponto o sistema brasileiro pode servir como exemplo em um cenário, né, de diálogo global sobre as questões de internet e jurisdição, e que a gente precisa ter mais cautela quando a gente está falando da adoção de um sistema ou de uma ferramenta, né, um desenho que vem de um outro país, com um contexto diferente, com um sistema jurídico diferente, né? Pensar que o direito não é hermético. Então, só porque a gente está falando de direito de internet, né, de internet, a gente tem que ficar restrito ao Marco Civil? Não. A gente tem, primeiro, um sistema constitucional, a gente tem os nossos códigos de processo, o Código de Processo, que
tem os seus parâmetros, né, para exercício da jurisdição, principalmente adjudicatória, da execução. O próprio STJ tem os seus modelos, né, para execução, enfim, de sentenças. Então, acredito que seja bem isso. Assim, aquelas 4 linhas do Marco Civil são um pedaço, um excerto do sistema brasileiro. E aí ele tem que ser interpretado de forma coesa e, enfim, com uma visão geral. Então, eu concordo que, de uma perspectiva simples, colocado de maneira simples, o artigo 11 ele é, de certa forma, convergente com o Cloud Act, no sentido de que, sim, ficou estabelecido de que, se o país tem jurisdição sobre a empresa, não importa onde os dados estão localizados, aquela empresa pode estar submetida a uma decisão judicial emanada, então, por uma autoridade daquele país e deverá cumpri-la, né? Mas o que é que o Cloud Act fez e o que o Marco Civil não faz explicitamente? É por isso que a gente precisa ter essas discussões, como a Luísa levantou. Lá no Cloud Act já tem aí o levantamento de certas exceções. Olha, mas o provedor vai poder falar que, se afetar pessoas ou cidadãos que não são americanos, talvez o pedido deva ser revisto. Também vai poder contestar no sentido de que, não, mas se eu atender esse pedido que você está me fazendo, eu vou violar a legislação do Brasil, vou violar o Marco Civil da internet. Então você tem que considerar também princípios de cortesia internacional. Existem essas questões já pontuadas no Cloud Act, coisas que não estão explícitas hoje no Brasil, né? Existe no Brasil uma prática, eu acho que isso é algo aproveitável quando você lê decisões sobre esse tema que já existem no Brasil, que são pontuações no sentido de que, não, mas a gente está fazendo esses pedidos porque eles dizem respeito a crimes que são investigados aqui no Brasil, que afetaram vítimas do Brasil, os acusados estão aqui no Brasil, os dados foram gerados por brasileiros. Esse tipo de ideias, de noções, de fatores, eu acho que são questões que são aproveitáveis para a gente levar para essas discussões que a gente está tendo sobre como é que a gente repensa os limites de jurisdição em casos concretos, na hora que a gente vai ter que desenhar os limites. Bom, aqui, nesse caso, tem compartilhamento mesmo. A empresa está submetida à legislação americana e está submetida ao Marco Civil da Internet. Mas, nesse caso em concreto, a gente vai deixar, então, que o Marco Civil da Internet seja atendido e essa ordem judicial brasileira, então, prevaleça, porque o caso tem toda essa conexão com o Brasil. Qual é a dificuldade que existe até hoje, né, o Diego? É que isso não está esclarecido em lei, isso não está esclarecido em tratado, né? Isso, não existe um tratado internacional que colocou nesse ponto, gente, então vai ser assim agora, tá? São esses os critérios que a gente vai considerar, né? E eu acho que é para isso que a gente tem que avançar. E aí é claro que, na hora que a gente estiver falando também desses tratados que vão delinear esses novos fatores, né, dos contornos de jurisdição, a gente tem que pensar também no devido processo legal, nas questões de privacidade, na governança da internet, etc., né? Então, é super complexo, mas eu acho que a gente está avançando, né? Bruno, vamos lá. Rapidinho, aproveitando a fala da Jaqueline, que ela mencionou agora, olha que curioso. Quem vai defender os interesses de um usuário fora dos Estados Unidos é a empresa. Olha que curioso. Quem vai defender se deveria haver ou não a transferência dos dados para os Estados Unidos de um usuário que está na Irlanda ou qualquer outro país é a Microsoft. Olha que coisa esquisita. Isso é muito bacana para a Microsoft. Isso é muito bacana para os Estados Unidos. Será que é bacana para a gente? Eu não sei. Me parece que não é o modelo ideal. A pergunta do Diego. O Brasil pode estar construindo um modelo que seja hegemônico, tal. Na verdade, o Brasil está caminhando bem. Acabou de aprovar sua LGPD, que vai entrar em vigor daqui a 1 ano e meio aproximadamente. Tem o Marco Civil, que tem tido aplicabilidade, mas, como ele mesmo já teve, eu não sei se a gente tem força, a gente não tem o Microsoft aqui, não tem um Google aqui, não tem um Facebook para ditar a regulação pelo código, né? São eles que, no final das contas, que determinam como a internet flui ou não. Eu queria aproveitar também esses segundos finais só para
pegar o gancho também na fala da Jaqueline, que foi muito precisa na sua exposição, para tratar dessa questão da necessidade de quebra de sigilo por atuação judicial. Ela mencionou, de fato, as determinações emanadas de um juiz de outro país, que vão encaminhar os dados aos Estados Unidos, são consideradas legais, segundo o Cloud Act. Mas o Cloud Act não determina a necessidade de que seja quebrado o sigilo no país destinatário, no país de onde estão os dados, por juiz. Talvez eu tenha sido pouco claro na minha exposição, o drible é esse, é não exigir uma autorização judicial no país que tem os dados para que esses dados sejam fornecidos aos Estados Unidos. Então, Microsoft não vai depender, Microsoft Ireland não vai depender da autorização judicial, segundo o Cloud Act, do juiz da Irlanda para encaminhar os dados. Se os Estados Unidos pediram os dados, ela pode até fazer defesa, dizendo, segundo a Irlanda, não posso fornecer. Tá. Depois de feita essa defesa, superada essa defesa, ela tem que fornecer. Será que esse é o melhor modelo? Eu não sei. Eu sei que é muito bom para os Estados Unidos, é muito bom para as empresas sediadas lá, que são as gigantes da internet. São hoje as empresas que dominam a internet. Acho que é isso. Obrigado, Bruno. Vamos tomar isso aqui como se fossem as falas finais de cada um. A gente precisa só que o Vitor faça uma síntese de todos os tópicos para a gente, antes da gente terminar o painel. E aí, se a gente tiver algum tempo sobrando dos nossos 3 minutos e 10 segundos, a gente eventualmente fala sobre mensagens finais e reflexões que apareceram de última hora. Vai lá, Vitor. Obrigado, Diego. Bom, a gente pode observar que o que a gente está tratando aqui é uma discussão bastante ampla, né, e bastante controversa. Então, eu acho que abordar todos os tópicos discutidos aqui, na verdade, acabaria dobrando o tempo desse painel. Então, eu vou só fazer eu vou só traçar alguns pontos, alguns consensos, alguns dissensos do que foi dito aqui pelos apresentadores, né? O primeiro consenso que dá para observar diz respeito a uma preocupação com o Cloud Act, no sentido de que ele se mostra uma medida legal individualista dos Estados Unidos, né, e que aponta para um modelo de hegemonia jurisdicional, né. O que foi mencionado aqui, essa corrida legal armamentista, que é outro consenso, né, a possibilidade de se observar esse fenômeno acontecendo com bastante força aí, com a aprovação de legislações de internet por diversos países, diversas regiões do globo, né? Outro consenso diz respeito ao desafio. Essas questões jurisdicionais envolvendo a internet serem um desafio que deve ser fortemente discutido, levando-se em consideração a própria natureza global da internet, né? E a necessidade de se respeitar os ordenamentos jurídicos envolvidos ao redor do mundo. Alguns dissensos que a gente pode observar, contudo, dizem, primeiro, respeito à necessidade de cooperação internacional para que esse modelo jurisdicional internacional seja aplicado. É um dissenso parcial, no caso. Há o consenso no sentido de que há uma concordância quando a situação não envolve a prestação de serviços voltados especificamente para o público aqui brasileiro, no caso. Quando há essa previsão, essa prestação de serviços para o público brasileiro, independentemente de a empresa estar sediada no Brasil, estar com os servidores sediados no exterior, a Fernanda não concorda muito com isso, né? Pelo que eu entendi. Enfim. E um outro dissenso, que não ficou tão evidente aqui, provavelmente, mas diz respeito à aplicação do artigo 11 do Marco Civil da Internet, mais especificamente no que diz respeito ao conceito de jurisdição que ele aborda, né? A Luísa parece ser a única que está em discordância.
E aí, isso talvez não tenha ficado tão claro aqui agora, mas a gente teve a oportunidade ontem de apresentar no segundo encontro da rede de pesquisa em governança da internet sobre isso, sobre a nossa interpretação do artigo 11, como existe a necessidade de a gente, talvez, pensar nesse artigo de maneira um pouco mais aprofundada, para que seja observado o regulamento brasileiro como um todo, como um conjunto coeso, como a Luísa falou, e mesmo o devido processo transnacional. E acho que é isso que eu tinha para apontar aqui. Sim. E só para finalizar, eu acho que seria interessante apresentar de novo uma pergunta que o Diego fez logo antes da fala da Fernanda, que eu acho que sintetiza bastante a discussão que a gente está tendo aqui, que é interessante que o Brasil adote o modelo proposto pelo Cloud Act? Eu finalizo a minha fala com essa pergunta. Obrigado. Eu acho que essa é a grande pergunta do painel, Vitor. Assim, eu acho que é, de fato, a coisa que a gente precisa pensar e para onde a cooperação e o diálogo aqui no Brasil precisam continuar. Tem um ponto que eu acho que é o central, assim, para o avanço dessa discussão aqui no Brasil. Uma coisa que sempre deu muita legitimidade a qualquer iniciativa do Brasil na governança da internet foi a aplicação de uma abordagem multissetorial que envolva as diferentes partes interessadas para resolver os pepinos que a gente tem aqui. Invariavelmente, a gente tem experienciado, de uns 2 anos para cá, um recrudescimento da ideia de botar todo mundo na mesa de discussões para resolver os problemas que a gente tem. O horizonte ele não é muito bom quando a gente pensa no contexto que a gente viveu recentemente nas eleições, no tipo de pancadaria que a internet trouxe e no ressurgimento de narrativas em torno de bloquear, suspender, vigiar o uso da internet no país. Então, assim, talvez o grande recado que a gente tem aqui com o pessoal de BH, a Jaque do setor privado, a Fernanda aqui na condição de representante do Estado, o Bruno também do Estado, mas como acadêmico do nosso painel, é de que a gente precisa tentar botar todo mundo à mesa para discutir isso. O CGI tem uma inserção na rede Internet and Jurisdiction, a Fernanda e a Jaque têm uma inserção direta também nessa rede, e talvez seja o caso de a gente internalizar esse debate de um jeito um pouco mais estruturado. Esse é o tipo de coisa que eu vou escrever no meu relatório depois para os meus superiores, para que a gente comece a conversar isso de um jeito mais estruturado. De resto, eu agradeço demais a todos vocês aqui no painel, agradeço demais ao Vitor, que nos ajudou com o relato, ao Alan e à Laila pela moderação, aos caras aqui, guerreiros, que resolveram o nosso pepino quando o conselheiro Nivaldo conectou a televisão para mostrar um vídeo de aviões, e agradeço a perseverança de vocês aqui, que ficaram com a gente até aqui nesse painel, que é bem difícil. Está todo mundo aqui, falem com eles ao longo dos dias do fórum, até a hora em que eles forem embora, xinguem muito no Twitter, deem suas sugestões, utilizem a hashtag FórumBR, e a Laila tem um último anúncio. Não, acho só deixar o convite para vocês agora. Na sala 1 vai ter a abertura com o lançamento da publicação da TIC Domicílios 2017 e divulgação de dados da atividade cultural. E amanhã a gente volta para essa sala às 9 da manhã com a mesa que tem tudo a ver com o que o Diego falou, que é a liberdade de expressão em tempos de cólera, contra a narrativa como estratégia de enfrentamento ao discurso de ódio na internet. Todos estão convidados. Muito obrigada, gente. Divulguem nas redes sociais a hashtag Fórum da Internet. Ou então Fórum BR também, que é o que a galera tem usado. Muito boa noite.